Antes de apresentar a nossa palestrante, eu só queria agradecer um gesto bem legal, que foi o gesto do Vinícius e da Juliana, que casaram tem uns dias, e ao invés de pedir aquele presentinho normal, né, que os casais pedem quando casam, eles pediram uma cesta básica para cada um dos convidados, para cada família convidada. E essas cestas, né, estão sendo direcionadas a essas famílias, as crianças que são atendidas também no Instituto Semeando a Paz. Então foi um gesto bem bacana. Eu só queria deixar registrado o nosso agradecimento ao casal que promoveu também este mês um agrado especial para essas famílias que são atendidas aqui. A nossa palestrante da noite, a nossa querida Paulinha. Paulinha eu conheço desde os primeiros dias aqui, é encantadora, quem conhece sabe, pessoa gentil, amorosa, carinhosa com todo mundo, sempre tem um ombro amigo para oferecer. Paulinha está aqui desde seus primeiros dias aqui no mundo, na doutrina espírita, não só nesta casa, mas em outra, onde já participou também, onde eu estava também, e conhece bastante dessa doutrina. Hoje, a Paula veio dividir conosco o seu estudo, e essas reflexões que ela traz, tenho certeza, vai nos ajudar muito esta semana. Paulinha, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Como o Lu disse, eu estou aqui desde os meus primeiros dias de vida, então eu vejo aqui pessoas que me guiaram nos meus primeiros passos, literalmente, enquanto eu estava lá aprendendo a caminhar. Então, para mim é uma honra indescritível estar aqui, dividindo um pouquinho do que eu vim acumulando todos esses anos com vocês. Eu tenho, com certeza, algum evangelizador por aí, então um pouquinho do que eu sei também é devido a cada um de vocês. Então, como já dá para ver no título do slide, hoje eu vim falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles. E quando eu estava preparando essa palestra, e quando a gente estava pensando nesse ciclo de palestras que seria no Outubro Rosa, eu pensei que eu queria falar sobre uma mulher importante, porque esse mês que a gente se volta para pensar sobre o bem-estar, sobre a saúde das mulheres, a gente também deve reconhecer as grandes mulheres que estão aí no nosso mundo e que a gente pode se identificar. Mas eu devo assumir que quando eu pensei Joana de Ângeles, no segundo seguinte eu já me dei conta, eu não sei nada sobre Joana de Ângeles. Eu estou aí há 21 anos na doutrina espírita e nunca tinha parado para estudar de fato Joana. Eu devia ter ouvido alguma outra palestra do Divaldo em que ele falou sobre ela, mas um estudo forte e coerente eu nunca tinha feito, então eu não conhecia Joana de Ângeles. Então, nesses meses aí de preparação, eu me debrucei sobre os livros e tentei aí juntar o máximo de informações possível. Mas, para quem não conhece Joana de Ângeles, deve estar me olhando e falando assim, nossa, o que essa louca está aí falando? Eu nem sei quem que é essa mulher. Então, deixa eu apresentar ela para vocês. Joana de Ângeles é um espírito muito conhecido entre nós da doutrina espírita por ser mentora do Divaldo Pereira Franco, que é um dos grandes oradores que nós temos aqui no Brasil, que é reconhecido internacionalmente. Então a Joana ficou conhecida aí como mentora dele, e em um dos livros que eu já vou falar para vocês, tem a história de como o Divaldo descobriu quem era Joana de Ângeles. Então ele conta que
uma das grandes angústias da vida dele, que ele ficava inquieto, ele ficava pensativo, é que ele não sabia quem era o seu mentor espiritual. Ele via ali uma energia, ele médium desde criança, ele via ali uma energia, uma luz, que ele conseguia se sentir bem e tudo mais, mas ele desconhecia quem era o seu mentor espiritual. E em um dia, percebendo essa tristeza, essa angústia, se aproxima de Divaldo uma luz que vai perguntar para ele: o que está te inquietando? Por que você está triste? O que está acontecendo? E Divaldo vai falar: poxa, nesse momento da vida dele ele já havia começado a palestrar, então ele já vinha constantemente fazendo palestras e tudo mais, e ele falou: poxa, eu estou me dedicando e tudo mais, eu vejo tantos companheiros, e na doutrina espírita se fala tanto sobre o nosso anjo da guarda, sobre o nosso espírito guardião, mas eu nem sei quem é o meu. E esse espírito fala assim: como assim, Divaldo? Como que você não sabe quem que é o teu mentor, quem que é o teu guia? É Jesus. Como que você não sabe quem que é? Daí o Divaldo, eu fico imaginando esse diálogo, como que aconteceu. E daí o Divaldo falou: não, né? Jesus eu não quero, Jesus é guia de todo mundo, eu quero um especial só para mim. E daí esse espírito então se apresenta, ele fala: então, você pode me chamar de um espírito amigo, eu estarei aqui com você sempre que você precisar. E daí o Divaldo se decepcionou mais ainda. Poxa, um espírito amigo? Não tem nem nome esse espírito. E daí ele pede, então, mas você pode me falar um nome, alguma coisa assim? Então esse espírito se apresenta como Joana. E nos conta Divaldo que a decepção não poderia ser maior. Porque ele estava esperando um super nome, né? Poxa, eu quero um nome de peso, de conhecimento, e veio Joana. E daí, com toda calma, com toda paciência, ela fala: então você pode me chamar de Joana de Ângeles. E a partir desse momento, Divaldo e Joana começam uma parceria que vem até os dias de hoje, nos 90 e tantos anos do Divaldo, na produção de livros, nas palestras. Então, até os dias de hoje, a Joana ficou conhecida então como sendo a mentora desse grande orador. Para ser mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, imagine a envergadura moral desse espírito, não é mesmo? Bom, e como boa universitária, eu vim trazer as referências aqui que eu usei na palestra para falar para vocês. A primeira delas é esse livro, que é muito legal e é bem pequenininho. Se vocês se interessarem, ele tem livros disponíveis aqui na biblioteca do Centro Espírita Paz, que é esse A Veneranda Joana de Ângeles. E a Celeste Carneiro, que foi quem escreveu esse livro, com o auxílio de Divaldo Franco, ela vai falar um pouquinho sobre o histórico das passagens de Joana de Ângeles aqui na Terra, enquanto ela estava encarnada, e vai falar também sobre como que ela trabalha na espiritualidade, e depois tem algumas entrevistas do Divaldo, algumas histórias então que ele vai contando. E o segundo livro é um dos livros que faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, que é O Homem Integral. Eu indico muito esse livro para quem quiser iniciar a leitura de Joana de Ângeles, porque, como eu disse, ela inicia aí essa série psicológica que ela vai falar de temas mais densos, do psiquismo humano de fato, então pode ser uma linguagem um pouquinho mais pesada. Esse livro é bem tranquilo, ele vai falar sobre algumas temáticas do nosso dia a dia em uma linguagem um pouco mais didática e que vocês conseguem facilmente terminar. Os dois são livrinhos bem fininhos e eu recomendo bastante a leitura. Bom, então, para falar de Joana de Ângeles, como boa estudante de psicologia, eu quero traçar com vocês um perfil psicológico de Joana de Ângeles, para a gente tentar entender um pouco da personalidade desse espírito que tão luminoso, né? Então, para a gente compreender um pouquinho como que é lá na intimidade de Joana de Ângeles.
E então vocês podem ver que ela tem ali uma preferência de nome. Então 4 encarnações ela era Joana, e a gente vai passando um pouquinho a pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais. E essa ordem, a ordem que eu vou falar para vocês, vai ser a ordem cronológica. Então, conforme ela foi encarnando, eu vou falando para vocês. Bom, a primeira encarnação de Joana de Ângeles na Terra foi Joana de Cusa, lá nos tempos de Jesus. Então, quando estava lá na época de Jesus, muitos seguidores, o Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai falar que ela era uma das seguidoras mais fervorosas de Jesus, que ela estava lá acompanhando ele em todas as peregrinações e querendo se engajar ali naquele movimento que já se iniciava. Então ela foi, Jesus já a conhecia por estar várias vezes nas falas dele, e em um dia Joana se aproxima de Jesus e fala: olha, eu gosto muito das suas falas, eu gosto muito do que você disse, e eu quero trabalhar em nome dessa seara de amor que você está propondo. O que você acha que eu posso fazer? Eu posso ajudar? O que for aqui, eu posso te ajudar. E Jesus, com aquela doçura, percebendo a disposição daquele espírito, vai dizer para Joana que naquele momento não seria o ideal que ela o seguisse, porque Joana era casada com um alto funcionário de Herodes, e todas as vezes que ela ia, ela tentava falar com o marido sobre temáticas da espiritualidade, da religiosidade, e o marido não aceitava. Ele era muito materialista e ele queria manter ali. Falava: não me venha com essas bobagens, eu não quero saber de nada disso. E Jesus fala para Joana, nessa tentativa dela, nessa disponibilidade dela para trabalhar, ele fala para ela: por enquanto, eu não preciso que você esteja junto de mim. Eu preciso que você esteja abnegada dentro do seu lar, atuando na seara de amor que eu estou pregando, dentro do seu lar, com o seu marido difícil. E Joana baixou a cabecinha, voltou para casa e seguiu o conselho de Jesus até os últimos dias do seu companheiro. Abnegada, com muita resiliência, ela foi lá e cuidou do companheiro com muita devoção. Com o passar do tempo, ela teve um filho, quem ela muito amou, quem ela muito cuidou, e com a morte do companheiro, ela passou por uma grave crise financeira. Então ela precisou ali buscar formas de obter o sustento material dela. Então ela foi procurar o que fazer. E Humberto de Campos fala que ela fez de tudo. Foi lavadeira, cuidou de criança. E ela foi fazendo assim até que ela ficasse bem velhinha e sempre muito dedicada, tentando cuidar do filho e tudo mais. E nos últimos dias de sua vida, Joana de Cusa é levada para o circo dos martírios para jurar seu amor a Jesus junto com o filho. E aquele transtorno, aquela inquietação por causa de tudo que estava acontecendo, e o filho dela fala: mãe, por favor, renega o Cristo, por que a gente precisa ficar aqui? Renega ele, são só algumas palavras, a gente vai embora, a gente vai viver por causa disso. E Joana, já naquela época, diz: não, meu filho, olha tudo que Cristo fez por nós, como que a gente pode deixar ele de lado nesse momento? E com aquele sentimento de estar próxima do Cristo, relembrando a doçura das suas palavras, a doçura do seu olhar, Joana morre e se despede dessa encarnação como Joana de Cusa. Eu, como sou muito curiosa,
fui ver se tinha alguma menção a Joana de Cusa na Bíblia. E eu encontrei, assim, numa pesquisa rápida, 2 passagens. Aqui embaixo tem os versículos e os capítulos. A primeira delas fala sobre, então ela vai falar sobre Joana e outras mulheres que acompanhavam Jesus em suas peregrinações. Então ele fala Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. E na segunda passagem, é a passagem que fala sobre a materialização de Jesus após a sua morte. E Joana foi uma das mulheres que adentrou lá na tumba e viu que o corpo de Jesus não estava mais lá. Então vocês pensem, já na época de Jesus, há 2000 e tantos anos atrás, ela já estava envolvida aí com o cristianismo nas suas origens mais primitivas. Então o que não é essa mulher nos dias de hoje, não é mesmo? Passando para a próxima encarnação de Joana de Ângeles, a gente vai falar aqui sobre Clara de Assis. Sobre Clara eu não encontrei nada em livros, nada em referências bibliográficas de fato, mas Divaldo Franco fala em algumas das suas palestras que quando ele estava viajando pela Itália, ele parou lá em Assis e Joana de Ângeles foi acompanhando eles e foi contando histórias sobre o tempo de Francisco, e ele foi percebendo na fala dela que ela estava falando coisas muito detalhadas, muito específicas de uma pessoa que só de fato poderia ter vivido junto de Francisco de Assis. E quando ele foi visitar a basílica que fica o corpo de Clara de Assis, ele se espantou com a semelhança entre as duas. Então, essa é uma suposição de Divaldo, que Joana de Ângeles também possa ter sido Clara de Assis, a grande companheira de Francisco de Assis, que em seguida fundou a própria Ordem das Clarissas e tudo mais. A próxima personagem dessa nossa história é uma personagem de muita relevância. Ela inclusive tem uma série no Netflix, quem quiser conferir, Juana Inês, só procurar lá. É uma série meio romanceada, que tem umas coisas que não dá para acreditar muito, mas é bem legal para compreender a trajetória de Juana Inês. Quando ela vai entrar no convento e tudo mais, eles fazem uma sequência bem legal. E Juana Inês de la Cruz, então, ela era Juana Inês de Asbarre antes de adotar esse nome já no convento. Ela nasceu como uma criança gênio. Logo aos 3 anos de idade, ela mentiu para a professora que educava a irmã, porque ela queria aprender a ler e escrever. Então ela foi lá e falou, não, porque olha aqui, foi meu pai que mandou você me ensinar e tudo mais. Então aos 3 anos de idade, por iniciativa própria, ela já iniciou a alfabetização. E com poucos anos de vida, ela já escrevia poemas e tudo mais. E aos 8 anos de idade, ela estava lá estudando e lendo os livros. Em uma epifania, ela pediu que os pais a vestissem e a tratassem como se fosse um homem, porque naquela época, tantos anos atrás, somente os homens poderiam adentrar nas universidades. Então ela pediu que os pais a tratassem como se fosse um homem para que ela pudesse ter acesso aos estudos. Ela foi dando sequência ali à vida dela e aos 13 anos ela foi convidada para ser dama de honra do vice-rei do México, por ser muito conhecida pela sua inteligência, pela sua capacidade intelectual. E logo que ela chegou lá com o vice-rei, que o vice-rei tinha convidado ela, o pessoal já começou a tramar umas coisas e falou assim, não, a gente vai pegar essa menina. Ela se diz tão inteligente, ela se acha tão intelectual, e disse que o vice-rei reuniu mais de 40 especialistas da época, grandes estudiosos, para fazer perguntas para Juana Inês.
E eles passaram horas e horas direcionando diversas perguntas das mais variadas temáticas para uma recém-adolescente, e ela não errou nenhuma das perguntas. Então ela continuou sendo dama de honra da vice-rainha por mais alguns anos, e ela sentiu dentro de si que deveria então se direcionar a um convento. Ela passou por 2 conventos na vida dela, em que um deles ela não se adaptou, mas no segundo convento ela passou a direcionar o tempo dela aos estudos, que era o que ela mais amava na vida. Mas isso chamou a atenção dos bispos da época, das pessoas relevantes lá da igreja, que falavam: como assim? Uma freira está estudando coisas que são relativas à ciência humana? Ela tem que se dedicar a estudar as coisas da igreja, ela tem que se dedicar ao estudo das coisas de Deus. E nesse momento ela recebeu diversas críticas que foram muito duras, e falando: como assim você está se dedicando a uma ciência que não diz respeito à igreja? E ela ficou conhecida pelos textos, pelas publicações dela, como uma grande escritora. Então, no México, ela tem inclusive o rostinho dela está nas notas mais altas, porque os mexicanos dão muito valor a ela por tudo que ela fez na história mexicana. E como resposta a essas duras críticas que ela vinha recebendo dos bispos da época, ela foi escrevendo algumas respostas a esses bispos, que ficaram muito famosas. Depois vocês podem procurar. Uma delas é essa carta atenagórica que ela escreveu para um dos bispos, e a outra é resposta ao Soror La Filotea. E essa carta ficou conhecida como a Carta Magna dos Direitos da Mulher Americana. Então, disse que ela foi uma das primeiras feministas aí a se posicionar e a lutar realmente pelos direitos das mulheres. E em uma dessas cartas, ela vai descrever como que ela conseguiu acumular conhecimentos na cozinha. Então ela fala assim: olha, foi lá cozinhando que eu fui percebendo as propriedades do ovo, fui percebendo as propriedades das frutas, como que eu poderia fazer as coisas. E ela dá até uma alfinetada ali, e ela fala que se Aristóteles tivesse cozinhado, ele muito mais teria publicado, porque ela ali nas produções ali dela, ela com toda a curiosidade ali pelos estudos, pela ciência, ela ia querendo ver tudo o que acontecia. Então lá na cozinha ela pôde aprender muito e deixou esse detalhezinho aí para Aristóteles, para ele ficar um pouquinho mais na cozinha. Bom, a próxima personagem que a gente vai falar é de Joana Angélica de Jesus, isso já no Brasil. Então ela nasceu na Bahia e novamente em uma encarnação dedicada ao convento. Disse que ela foi aceita aos 20 anos em caráter de exceção, porque naquele período meninas da cidade não poderiam ingressar no convento. Então, em caráter de exceção, ela entrou. Ela era de uma família muito rica, mas ela abdicou da questão material para se dedicar à vida no convento. E Joana Angélica de Jesus tem uma história muito bonita. Ela entrou como freira, foi crescendo, ela dentro do próprio convento, foi tomando aí alguns cargos um pouquinho mais altos. E quando ela estava lá no convento, era bem naquele período das revoluções que estavam acontecendo no Brasil, então era um período bem conturbado. E Joana Angélica de Jesus, ela, em uma das passagens mais famosas que diz sobre ela,
haviam soldados portugueses que estavam bebendo, farreando ali pela região do convento e chegaram à porta e quiseram entrar nas portas do convento ali, tudo. Imagina o jeito que estavam esses homens, né? E Joana, num ato de bravura, num ato de muita coragem, se colocou diante deles. Falou: vocês não vão entrar. Só que imagine, não sei quantos homens, dezenas de homens estavam lá, todos armados, e tinha uma freira se colocando diante da porta. O que eles não pensaram duas vezes, né? Mataram Joana Angélica de Jesus, mas nesse período ali em que ela se colocou diante da porta e eles estavam ali tentando passar, as irmãs conseguiram fugir do convento. Então tinha ali uma passagem pelo jardim, elas fugiram de lá, e quando os soldados entraram não tinha mais ninguém, eles não conseguiam fazer nada. Então foram embora e foram seguir a vida dela. Então Joana é conhecida, inclusive na história do Brasil, como uma das primeiras mártires dessa Revolução Baiana, que daí foi se dando sequência. Coincidentemente, ou não, Joana Angélica de Jesus fazia parte de um convento das franciscanas concepcionistas. E eu não sei se vocês se lembram, em outra encarnação, Joana Angélica de Jesus tinha estado com Francisco de Assis. Então eu imagino o sentimento dela ao reencontrar essa doutrina, esses ensinamentos ali que iam de encontro com tudo que ela já tinha vivenciado. Se a gente já se sente assim, né, reencontrando uma pessoa querida, imagine ela reencontrando esses ensinamentos que foram tão importantes na vida dela, né? Diz que Clara de Assis era muito próxima de Francisco de Assis. Alguns dizem até que eles tinham uma quedinha um pelo outro lá. Então essa sensação deve ter sido muito forte para ela. Bom, e essa foi a última encarnação de que se tem conhecimento de Joana de Ângeles. E depois disso ela permaneceu na espiritualidade, foi conhecida como a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, e como um espírito dessa envergadura, ela não ficou parada, né? A gente que fica pensando que vai lá descansar no mundo espiritual, que nada, ela já foi lá e já começou a trabalhar, buscar coisas que ela poderia fazer. E Joana de Ângeles, nada mais, nada menos, integrou o grupo de espíritos que produziu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, imagine só, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, são 2 itens. Um chamado A Paciência, lá no capítulo 9, e o Dar-se-á aquele que tem. E nesses capítulos, a Joana se intitula como um espírito amigo, da mesma forma que ela se apresentava para Divaldo Pereira Franco. E eu fico pensando, gente, essa mulher é evoluída até no momento de colocar o nome lá. Se fosse eu ia colocar bem grande, Paula Marchionins, que ia colocar várias informações. Vai que tem um homônimo, né? Vai que tem alguém com o mesmo nome que eu. Paula Marchionins, que mora na rua tal, faz tal coisa e tudo mais. Porque eu queria, né, ser reconhecida e tal. Mas Joana de Ângeles, mais quietinha ali na posição dela, como freira, muito devotada. Então, só coloca lá um espírito amigo. Bom, Joana de Ângeles, então, como a gente falou, mentora de Divaldo Pereira Franco, idealizou junto com uma pleiade de espíritos aí, que eu imagino que devam ser da mesma envergadura ou mais moral do que ela, e ela planejou a comunidade que hoje é conhecida como Mansão do Caminho. E nesse livro, que é o A Veneranda Joana de Ângeles, a Celeste fala que nesse processo de idealização, eles pensando ali como que eles fariam, como que eles montariam, ela recorreu a Francisco de Assis
e pediu ali uma ajuda para ele, olha, o que você acha que a gente pode fazer e tal. E Francisco de Assis, então, se comprometeu a ajudá-lo, mas ele impôs uma condição a ele. Ele falou, olha, eu vou te ajudar, mas desde que nenhum sofredor deixe de ser atendido, que nenhum espírito necessitado deixe de ser atendido. E eles falam sobre a construção, essa parte é muito bonita, eles falam sobre a construção espiritual da Mansão do Caminho e de como a própria comunidade no plano físico tem, quando você entra lá, você sente aquelas energias boas, porque eles falam que fizeram até uma limpeza na estratosfera, então foi um negócio grande. Então vários espíritos empenhados aí na construção da Mansão do Caminho, e Joana de Ângeles é até hoje uma das mentoras espirituais que coordena o trabalho lá. Eles fazem reuniões semanais assim de adaptação, e Joana de Ângeles então é uma das responsáveis pela Mansão do Caminho. Bom, então na espiritualidade, como a gente já sabe, Joana de Ângeles publicou mais de 40 livros, 17 deles compõem a série psicológica de Joana de Ângeles, que utilizou ali dos princípios da psicologia transpessoal. E essa é uma área que ali os que me conhecem um pouquinho mais sabem, sou estudante de psicologia, então isso já me chamou muita atenção. E é muito interessante a forma como Joana de Ângeles trata temas que são tão profundos, às vezes até pesados de serem falados, de serem lidos, e Joana de Ângeles fala tudo isso de uma forma tão leve, tão tranquila. No livro O Homem Integral, ela vai falar sobre temas como fobia social, depressão, transtornos de ansiedade, mas ela vai falar assim, olha pessoal, se vocês se tranquilizarem, se vocês seguirem o caminho do Cristo, nenhum desses problemas os afligirão. Então ela fala tudo com uma tranquilidade, com uma leveza que até parece tudo muito fácil, assim. Então é muito bacana. E então Joana de Ângeles, nas mensagens psicofônicas, tem algumas que são gravadas, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha no YouTube, até tem alguns seminários. E ela está sempre lá, além de ser mentora de Divaldo Franco, ela coordena a Mansão do Caminho. E, bom, vamos lá. Bom, ok, falei, vocês agora sabem, depois eu vou fazer uma provinha, vou fazer pergunta para vocês lembram cada detalhe. Agora vocês já conhecem o histórico de Joana de Ângeles. E daí? Porque com isso você pode, história, que nem a história do Brasil lá, eu garanto que todo mundo estudou lá na escola, mas a gente se lembra de muito pouca coisa do que a gente estudou, né? Mas o que a gente pode extrair de todos esses, de tudo isso que a gente vem falando até agora? Uma das coisas que mais me tocou enquanto eu estava lendo lá sobre Joana de Ângeles, estudando um pouquinho mais sobre ela, foi perceber a forma que ela conseguiu integrar coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a religiosidade, com o cristianismo, com o espiritismo. Então a gente pode falar que a Joana se engajou lá nas lutas sociais, ela foi uma das primeiras feministas, ela se contrapôs aos grandes bispos da igreja para reafirmar o seu direito de estudar. Não, peraí, não é só porque eu sou mulher que eu não tenho direito de estudar. Com muita coragem ela se impôs lá diante dos soldados portugueses que quiseram adentrar no convento, que queriam ali fazer uma bagunça. Com muita abnegação, Joana de Cusa aceitou os conselhos do mestre e permaneceu em casa cuidando do seu companheiro até os últimos dias de vida dele. Ainda, com muita coragem, ela se negou
a renegar o Cristo. Ela falou, não, eu sigo Cristo mesmo, eu creio nessa doutrina de amor que ele está pregando. Lá como Juana Inês Dias Barre, ainda que ela tenha devotado sua vida aos estudos e ela tenha se empenhado nessa produção, em uma crise de peste que ocorreu no México, ela deixou de lado os estudos e foi atender as irmãzinhas que estavam lá necessitadas. E nesse meio tempo ela também contraiu a doença e acabou falecendo em virtude disso. Então, que a gente, ela foi lá nos dias de hoje, né, com as suas produções psicológicas, Joana de Ângeles não deixa de lado a religiosidade. Ela pega elementos do psiquismo, ela pega elementos psicológicos que muitas vezes são difíceis, são densos de assimilar, e eu digo isso porque eu estou lá estudando as doenças, os protocolos, como que eu posso ajudar, como que eu não posso. E Joana de Ângeles já vinha escrevendo há muito tempo. Ela veio falando, não tem protocolo que você vai fazer, não tenha método de psicoterapia, não tenha remédio melhor do que o maior dos psicólogos que já existiu, que foi Jesus. Então que a gente saiba, assim como Joana de Ângeles, equilibrar todos esses elementos na nossa vida. Às vezes a gente acha, poxa, mas eu estou lá trabalhando, não tem muito a ver com o espiritismo, não tem muito a ver com as coisas que eu vou escutar lá no centro espírita. Será? Muitas vezes eu estou lá, não, mas eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, só estou fazendo isso para ganhar dinheiro, é exclusivamente isso. Ou então os eventos sociais, né, nas festas em família, nas festas com amigos. Pô, o que isso tem a ver com o espiritismo? O que isso tem a ver com o ser cristão? Será que não tem nada a ver? Joana de Ângeles vem nos mostrando que todas as áreas da nossa vida têm que ser integradas em um só movimento, que é o movimento em direção ao Cristo, é o movimento em direção ao próximo. Se eu buscar procurar, será que não tem um companheiro de trabalho que um dia ou outro está mais tristinho, que está meio abatido? Será que eu não posso oferecer uma palavra de apoio? Ou será que no evento social, ali na família, com os membros ali mais difíceis, eu não posso me empenhar um pouquinho, eu não posso olhar para o lado, deixar de lado muitas vezes a agressividade, a violência que nos é direcionada? Perguntar, tá tudo bem? Como que você está se sentindo hoje? E muitas vezes com um sorriso, com um abraço, a gente descobre que as dores que estão lá latentes podem ser muito mais profundas do que a gente imagina. Recentemente saiu o filme do Coringa lá, não sei se todos assistiram. Ixi, então vou dar um spoiler aqui. Bom, no filme do Coringa ele vai retratar o Coringa, o grande vilão dos quadrinhos dos super-heróis, vai retratar a vida do Coringa desde lá da infância dele, como que ele foi se constituindo a pessoa que ele é. E o Coringa, ele passou na sua infância por coisas terríveis, por abusos dos mais variados. Ele era espancado, ele sofria, ele era negligenciado, ele era deixado de lado. E aos poucos ele foi se constituindo, ele foi desenvolvendo um transtorno mental, um transtorno de personalidade muito sério, e já adulto ele passa a fazer acompanhamentos e tudo mais. E quando a gente para pensar, poxa, será que se eu tivesse sido submetido ao mesmo contexto, às mesmas provações, eu não teria feito mesmo? Será que se eu tivesse sido espancada, abusada sexualmente, negligenciada, deixada de lado, morado na rua, será que eu também não me tornaria uma super vilã? Será que eu não seria mais agressiva, mais violenta?
Será que eu não desenvolveria um transtorno mental dos mais sérios? Uma esquizofrenia, por exemplo? Então, esse é um caso muito atípico, né? A gente espera que isso não aconteça em todas as casas. Mas se a gente prestar um pouquinho mais de atenção em quem está do nosso lado, a gente vai começar a perceber que o problema está um pouquinho mais embaixo. Que às vezes as coisas que a gente não vê causam um sofrimento profundo. É que nem uma árvore lá. Você vê ela toda frondosa, toda bonita, exuberante. Fala, nossa, que árvore linda! Deve ser regada todos os dias, deve ter todos os seus nutrientes ali muito bem equilibrados. Ela deve receber a quantidade de sol necessária para que ela faça fotossíntese. Mas às vezes a gente não vê que a raiz lá, que está lá por baixo, está tudo podre. Ela não está recebendo nada. Tudo que tenta ali subir alguma coisa na seiva não faz efeito. Porque a gente vê o que está do lado de fora, né? E a gente não quer, às vezes, quando alguém nos pergunta, tá tudo bem, como que você tá? Você não quer ficar contando uma história de tragédia, ficar falando tudo que aconteceu de ruim na sua vida, né? Ninguém quer, ninguém se sente bem fazendo isso. Mas, às vezes, a gente consegue notar um sorrisinho meio amarelo, uma risadinha meio sem graça. Então, que a gente esteja atento a essas questões, que a gente olhe um pouquinho mais para o lado, e principalmente na nossa família, né? Que é o ambiente em que a gente mais aprende. É a nossa maior provação, que ocorrem os conflitos mais escabrosos, mas que também a gente sente aquele amor mais profundo. Então, que a gente possa estar atento a essas questões. E nesse livro, também de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, no capítulo 13, que se chama Jesus e Revolução, eu pensando aí nesse lado revolucionário de Joana de Ângeles, que se impôs nas lutas sociais, que foi buscar, que se engajou no feminismo, que foi procurar estudar, que foi fazer as suas revoluções, eu fui procurar então esse texto. E daí eu achei muito interessante essa fala. Eu até, no momento que eu li isso, eu comecei a chorar. Que eu falei, poxa vida, que puxão de orelha, né? Eu acho que quando a gente vem aqui para fazer a palestra, os espíritos já se aproveitam ali para dar uma pegada ali, uma chamada de atenção lá, porque de fato, às vezes a gente não está atento, né? A gente vai vivendo, as atribulações do dia a dia não nos permitem fazer uma observação mais detalhada, pensar sobre as coisas que estão acontecendo. E então nessa parte ele fala: se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Então olha aqui, se você quer promover uma mudança de fato no mundo, vai a jogo, coloca a cara na tapa, segue em frente, porque a gente tem que mudar esse mundo. A gente não tem que permitir que aconteçam as injustiças sociais conforme elas vêm acontecendo, as desigualdades de gênero. A gente tem que se posicionar diante disso, mas ela vai continuar. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Pô, Joana, você está falando que eu tenho que ir lá, promover mudança, sair à luta, batalhar, seguir em frente. Daí você fala de amor, já pega um pouquinho. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Então, como a gente estava falando antes, né? Todo mundo ali está tentando ser feliz, né? Ninguém aqui está tentando, está se esforçando, indo lá, trabalhando para ficar triste. Então, todo mundo está buscando um mesmo objetivo lá no final, que é a felicidade. E eu tenho outras pessoas aqui para carregar junto comigo. Eu não posso ir sozinho. Sozinho vai muito devagar. Quando a gente vai junto, a gente vai arranjando estratégias, indo por outros caminhos. E daí ela continua lá. Descobre-os e une-te a eles.
Sabendo, porém, essa parte, gente, prestem atenção. Sabendo, porém, que a tua luta será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então, quando a gente está lá, eu acho que quando a gente tem um ímpeto pela mudança, a gente fica tão contaminado por aquilo que a gente até se torna meio agressivo, né? Porque eu quero defender as minhas ideias, eu quero que tudo aconteça num egocentrismo tamanho, né? A gente acha que as nossas ideias, o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso jeito de fazer a vida, de viver a vida é o único que dá certo. Então a gente vai lá, discute, fala e pensa, o que a gente pode fazer? Não, porque todo mundo tem que lutar pela equidade de gênero, a gente tem que lutar pela igualdade social, para que todos tenham as mesmas oportunidades, para que todos consigam de alguma forma se desenvolver ali na vida, e a gente vai se contaminando por esse discurso, e os espíritos ali que não são tão felizes, que não estão querendo muito que a gente vá para frente, aproveita esse nosso sentimento, essa nossa vontade de mudar e faz o quê? Aproveita da nossa agressividade natural e dá uma turbinadinha ali, aumenta um pouquinho. E daí a gente tá lá e a gente se engaja numa discussão e briga com o vô, briga com a avó, briga com o tio, briga com a tia. Não, porque a gente tem que ser todo mundo, a gente tem que se voltar contra o machismo, a gente tem que se voltar contra o racismo. E nessa discussão calorosa a gente vai se deixando levar e se volta para a via do desrespeito, se volta para a via da violência, do ódio. Então, o que Joana fala para nós aqui, peraí, os teus propósitos não estão errados, você está lutando por mudanças positivas, você está lutando pelo bem, mas como que você está fazendo isso? Será que você está fazendo isso pelas vias certas? Ou será que você não está sendo levado por uma enxurrada de espíritos que querem provocar desordem? Então que a gente volte um pouquinho e vamos lá. Vamos pensar. Como que a gente pode fazer dia após dia? Como que eu vou lutar contra o machismo, contra o racismo dia após dia com amor? Como que a gente vai de maneira amorosa fazer tudo isso? Parece difícil, né? Mas Joana nos mostra que com amor as coisinhas vão dando certo. É aquela famosa frase, né? Violência gera violência. Então a gente vai usar ali. Se violência gera violência, a gente vai mudar um pouquinho as palavras. Amor gera amor. Tudo que a gente fizer de bom vai repercutir em alguém de alguma forma. E é para os dias que a gente estiver um pouquinho mais desanimado, que a gente estiver meio triste, meio baqueado, eu trouxe uma imagem para a gente colocar junto do peito, e sempre que a gente estiver se sentindo meio mal, a gente se lembrar dela. Olha lá, todo mundo tá vendo? Uma parede de tijolos, e o cara foi lá e colocou um livrinho ali. Pequenininho o livro, um exemplarzinho. Essa é a foto aproximada. Eu vou abrir ela para vocês. Não sei se vocês conseguem perceber. Essa era para ser uma parede retinha, mas alguém inventou de colocar um simples livro lá. E ela já forma um calombo. Essa obra se chama O Impacto de um Livro. E eu trouxe ela para a gente se lembrar de que, por mais mínimas que sejam as nossas ações, por mais ínfimos que a gente ache que o nosso trabalho é, a gente vai, mas a gente só atende 30 crianças, olha o tanto de criança que tem aí no mundo, que está passando fome, que está passando necessidade. Poxa, mas eu só abracei um amigo que estava ali do lado. Poxa, mas eu só dei um ombro amigo ali para uma amiga que estava precisando, que ela estava muito atrapalhada, ela estava se sentindo meio mal. Será? Ali, ó, um livro fez um calombo na parede.
que as nossas ações não podem promover? O que os nossos gestos no bem não podem promover nesse mundo de tanto ódio, de tanta violência, de tanta agressividade? Então que a gente se empenhe verdadeiramente, que a gente lute pela mudança, mas que a gente lute com os instrumentos certos. A gente não vai pegar espadas, a gente não vai pegar armas, a gente vai pegar as nossas mãos amorosas, cheias de vontade de servir ao Cristo, para agir no bem. E cada sementinha que a gente for plantando, certamente fará alguma diferença. Em alguns momentos na evangelização, eu paro e me questiono: será que o que eu estou fazendo está valendo a pena? Pô, eu vou lá, preparo a aula com toda a dedicação, escolho atividade, faço atividades diferentes, e as crianças estão lá, subindo uma cadeira, fazendo a maior zona. E daí eu paro e penso: será que o que eu estou fazendo está fazendo alguma diferença? Pô, tem tanta gente aí para evangelizar, por que eu preciso ir lá? Mas é aí que a espiritualidade sempre faz questão de me relembrar, e a Gabi está ali como prova disso, que só é necessário uma sementinha de mostarda, de fé, para mover uma montanha. Então, cada palavra que a gente fala, cada olhar que a gente direciona, cada abraço caloroso e amoroso que a gente dá a uma criança, certamente vai fazer diferença. E tem uma música que as crianças adoram, lá no Bom Pastor, e a gente sempre canta lá, e ela fala assim no finalzinho dela, é assim: agradecer e louvar, saber esperar, que a vida traz a resposta. Então, agradecer todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, louvar a Deus pela beleza desse nosso mundo, pela natureza, pelos dias de sol e também pelos dias de chuva, e saber esperar, porque certamente dias melhores virão. Muito obrigada. Obrigado, Paulinha. Se demorasse mais um pouquinho, você não ia aguentar, né? Obrigado, Paulo, pela reflexão profunda mesmo. Primeiro, por nos trazerem a figura de Joana, né? Esse espírito tão nobre que tem ajudado muito a gente aqui, ela com Francisco de Assis, dirigindo áreas tão grandes e intensas da espiritualidade em favor da gente que está aqui tentando aprender alguma coisa. E depois também, né, pela fala em torno dessa lição de moral que a gente precisa. E Paulinha, como ela disse, ela é evangelizadora, ela é médium também em casa, trabalha bastante e com muito amor. E toda emoção, né, a gente pode perceber que, porque por diversas vezes ela estava aqui balançando, se emocionando com a fala, assim a gente também se emociona, né, e acaba levando com muito mais intensidade esse aprendizado daqui. Então, que nos sirva para começar bem esta semana as palavrinhas da Paula, que apesar de tão nova, nos deixa bastante material, bastante insumo para a nossa semana. Obrigado mais uma vez, Paulinha. Então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento e assim a gente finaliza, inicia o trabalho do passe e do atendimento também em seguida.